Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Estou aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos estar abordando o tema razão e proporção, porém iremos iniciar, discutindo razão, o conceito propriamente dito de razão. Conceito. O que nós compreendemos como razão? A razão entre dois números, A e B, pode ser expressa pela sentença matemática A dividido por B, onde A e B são números reais e B diferente de zero. Observe algumas tratativas que nós damos a esses números, que ficam situados na razão. A dividido por B, ou A está para B, A é chamado de antecedente e B é chamado de consequente. Observe que dentre essa relação é muito interessante, Lá na fração nós chamávamos o A de numerador e o B de denominador, diferentemente na razão. Na razão, o numerador é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Então, na razão, essa nomenclatura muda um pouco, certo? Vamos ver um exemplo como é aplicada a razão. Escreva a razão de 3 para 5. Observe que para escrever a razão de 3 para 5, basta escrever o antecedente 3 e o consequente 5. Observe que aqui nós vimos, então, o conceito básico de razão. Claro que razão é um conceito muito mais amplo, a começar por alguns tipos de razão. Observe aqui essa próxima situação, a temática razões especiais. Nós temos aqui as razões especiais, e as razões especiais, ela nos diz o seguinte: as razões podem relacionar grandezas iguais ou diferentes. Entenda por grandeza medidas com o metro, segundo, litro, horas, quilômetros, entre muitas outras. Pois bem, diante disso, observe que nós temos aqui uma razão que estabelece a velocidade média, que também podemos chamar de função da velocidade média. Olha aqui. Observe que velocidade média é igual à distância dividida pelo tempo. D, que significa distância, e T, que significa tempo. Temos também a densidade demográfica. O que nós entendemos por densidade demográfica? Temos essa funçãozinha, densidade demográfica é igual a população dividido pela área. Observe também que eu tenho aqui a relação de escala. Escala. O que nós entendemos por escala, propriamente dito? Escala nada mais é do que o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Certo, galera? Veremos agora alguns exemplos. No exemplo 1, a gente vai estar discutindo essa relação da velocidade média. Observe que aqui eu tenho um trem, esse trem é um trem-bala falado. Logo, o problema aborda essa relação do trem. Então, observe o que o problema nos diz. Um trem-bala viaja por 286 km de uma cidade A a uma cidade B e faz esse percurso em 40 minutos. Calcule a velocidade média desse trem durante a viagem. Vamos lá resolver o problema? Resolvendo esse problema, nós vamos ter aqui alguns dados extraídos deste mesmo problema. Observe
nós vamos estar calculando a velocidade média, mas para isso eu preciso ter a distância, que foi de 286 km, e preciso também ter o tempo. Observe que esse tempo aqui ele está em minutos. Nós convertemos esse tempo para horas. E para converter minutos em hora, basta dividir o número em minutos, que lá está, por 60, que automaticamente você converte por hora, que aqui deu 0,6 da hora. Seguindo, nós temos aqui a formulinha da velocidade média, que é a distância dividida pelo tempo. Aplicando essa relação, velocidade média é igual a 286 km, que é a distância, dividido pelo tempo, que é 0,6 da hora. Onde a velocidade média do trem é de 477 km por hora. Observe que esse bichinho aqui, ele anda muito. Anda numa velocidade de avião. E é importante ver essa velocidade, certo, galera? No segundo exemplo, nós temos aqui uma situação que envolve densidade demográfica. O estado de Goiás, no censo de 2014, teve a sua população avaliada em 6.523.222 habitantes. A sua área é de aproximadamente 340.111,376 km². Determine a densidade demográfica dessa região e diga o que significa essa razão. Vamos lá para a solução. Observe os dados do problema, que você procura aqui a densidade, a população você já tem, e tem também aqui a área, está expressa, né? Pegando aqui a formulinha de densidade demográfica, que é a população dividida pela área, logo de imediato você divide 6.523.222 dividido por 340.111,376, onde eu vou estar encontrando, na verdade, 19,7 quilômetros quadrado, ou seja, 19,7 habitantes por quilômetros quadrados. O que significa isso para a gente? É em 1 quilômetro, melhor dizendo, há 19 habitantes. Simples assim. Vamos aqui ao terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo botou aí 2, né? Foi um erro lá na escrita do slide, mas é o terceiro exemplo, viu, galera? Entenda assim. Sabe-se que a escala de determinado mapa é de 1 para 500 mil. E a distância entre duas cidades em linha reta no mapa é de 2 centímetros. Qual a distância real em linha reta entre essas cidades? Olha aí uma outra situação. Vamos resolver. Colhendo aqui o dado do problema, observem, eu tenho aqui a escala, tenho também a distância no desenho, falta para mim a distância real. Eu vou só jogar na funçãozinha, observe, escala é igual o comprimento no desenho dividido pela distância real. Ó, a escala é 1 para 500 mil, está aqui escrita. O comprimento no desenho é 2 e o comprimento real nós não temos, então vou chamar de x. Chamando isso de x, nós temos x vezes 1 que dá x, 500 mil vezes 2 vai dar 1 milhão. 1 milhão de quê mesmo? 1 milhão de centímetros. Então x é igual a 1 milhão de centímetros. Convertendo isso aqui, 1 milhão de centímetros em metro, nós vamos estar obtendo 10 mil metros. E convertendo também 10 mil metros em quilômetros, basta, claro, para converter aqui eu dividi por 100 para chegar a 10 mil. E para converter agora 10 mil metros em quilômetro, eu vou dividir por 1000, que vou encontrar, assim, 10 quilômetros, galera. 10 quilômetros, essa foi a distância real do problema que nós estávamos procurando. Essa distância real aqui, ó,
né? Então, a distância de 2 centímetros lá no mapa representa, no comprimento real, uma distância de 10 quilômetros. É isso, certo? Então, nós vimos aí esses 3 exemplos, certo? Exemplos esses que fixou o conceito de razão, juntamente também com o conceito de razões especiais, onde vocês viram lá que as grandezas utilizadas, né? E essa primeira aula nossa é isso mesmo, né? E fica aqui o meu agradecimento a todos por ter assistido essa aula. Vai lá no canal, dá um joinha para estar ajudando o professor Irinaldo, né, a divulgar o trabalho dele. Certo, galera? Um abraço a todos e até!